Filmes de super-herói dominam os cinemas hoje em dia, inclusive gerando várias franquias bem lucrativas. Mas nem sempre foi assim. Isso começou lá em 1970 com o blockbuster Super-Homem, o filme, o analisado de hoje do quadro das antigas. Um marco no cinema hollywoodiano e que até inspirou Gilberto Gil a compor uma canção. Mas essa história eu conto lá no final do vídeo. Então, dá um like aqui, se inscreve no canal e vamos lá comentar hoje sobre Super-Homem, o filme. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Super-Homem, o filme, é um filme de 1978, dirigido pelo Richard Donner, que tinha acabado de dirigir o filme de terror A Profecia e depois ainda teve vários outros sucessos na sua carreira, como Os Goonies e Os Máquina Mortífera. Essa foi a primeira versão cinematográfica do Super-Homem, que enquanto personagem de quadrinhos já remontava lá para a década de 1930, e a primeira escrita desse roteiro ela foi feita pelo Mário Puzo, o escritor e roteirista dos filmes do 1 e 2, O Poderoso Chefão. Nesse filme a gente vai conhecer a origem do Super-Homem, como ele nasceu lá em Krypton como pequeno Kal-El e a sua jornada para se tornar um herói. O grande cientista Jor-El, interpretado aqui pelo grande Marlon Brando, percebendo a destruição iminente do seu planeta Krypton, decide enviar em uma nave o seu pequeno filho Kal-El para a Terra. Chegando aqui no planeta Terra, ele é adotado pelo casal Kent, cresce em Smallville tendo as suas hiper habilidades de kryptoniano e, quando chega à idade adulta, resolve usar essas hiper habilidades para ajudar a humanidade, tornando-se o Super-Homem. Eu assisti a versão estendida desse filme, que está disponível na HBO Max, e eu me diverti e me surpreendi bastante de perceber como várias fórmulas de filmes de super-heróis que são usadas até hoje já estavam nesse filme. Esse longa ele foi um marco na indústria do cinema hollywoodiano, não só por ser o primeiro blockbuster de super-herói, mas também pelo seu uso de efeitos visuais. Ele inclusive ganhou um Oscar especial para esse quesito. Na época foi o filme mais caro já feito, com um custo de 55 milhões de dólares, mas que acabou compensando por sua bilheteria de 300 milhões. E por mais que os efeitos dos anos 70 hoje já sejam meio datados, eles são de uma era antes dos efeitos digitais, dos efeitos computadorizados, né? Então foram usados uma diversa gama de efeitos práticos diferentes, desde maquetes até matte paintings, que são aquelas pinturas projetadas para ficar no fundo, dando uma impressão de paisagem, como muitas técnicas de câmeras diferentes, principalmente para fazer as cenas de voo do Super-Homem, que inclusive também foram usados vários cabos, dublês, enfim, um monte de coisa diferente para fazer um filme de super-herói. Mas não é só nesse quesito que o filme chama atenção. O roteiro sabe se desenvolver bem nos 3 ambientes em que se passa a história do Kal-El: Krypton, Smallville e Metrópolis. E eles têm um tempo bem certeiro, não fica se alongando. A gente vê Krypton e Smallville, por exemplo, apenas o necessário para a gente entender qual que é essa jornada do personagem. E cada um desses ambientes, eles têm uma ambientação, um figurino bem claras. E é bem interessante ver o contraste entre a superfuturista Krypton com o Smallville, que é bem agrária, rural, bem simples. E Krypton a gente já vê no início do filme, e aqui já temos um monte de efeitos e toda uma ambientação e um figurino para a gente remeter a algo bem futurístico mesmo, quando eu falei. Aqui a gente já tem um uso bem interessante da montagem na cena em que aqueles bandidos estão sendo julgados pelo Jor-El, pelo todo o conselho. Inclusive esses bandidos, eles aparecem aqui e depois eles meio que são esquecidos pelo filme, mas é porque a sequência direta desse filme, Superman 2, ela estava sendo gravada ao mesmo tempo que a 1. Então eles vão ser os principais antagonistas lá do Superman 2.
E aqui a gente tem uma pequena trama envolvendo ficção científica que é bem interessante, inclusive atual, como por exemplo a questão da descrença na ciência, do uso político da ciência ou da falta de crença nela. E a gente sabe que no final o Jor-El, os cientistas alarmistas estavam certos e o planeta simplesmente explode. E é bem bonita a formação do Kal-El em super-herói. Ele não é um super-herói simplesmente porque aqui na Terra ele tem essas habilidades que ele trouxe de Krypton. Na verdade, ele passa anos recluso, ganhando conhecimento, adquirindo conhecimento que vem lá do pai dele, o Jor-El também. E tem inclusive alguns monólogos bem bonitos do Marlon Brando aqui, passando todo esse conhecimento para o filho dele. E vou dizer, é bem legal quando a gente vê o Kal-El pela primeira vez com aquele uniforme. Mas também é muito legal quando a gente chega em Metrópolis e a gente encontra o Clark Kent, interpretado pelo Christopher Reeve, que ficou marcado como a cara do Superman. Ele tem muito carisma e uma atuação muito eficaz. Conforme a identidade que ele está representando, ou o Clark Kent ou o Super-Homem, ele muda a postura, os trejeitos, até a voz dele muda. Ele consegue passar a diferença de confiança que cada uma das identidades tem. Mas, apesar dele ser esse herói super importante, ter essa história super bonita, o filme ele não deixa também de ter os seus toques de humor. É como se ele se levasse a sério, mas nem tanto assim. Claro que o Clark Kent, a gente vai ter aquele humor zoando um pouco o jeito dele de ser, retraído, meio bobão, mas enquanto ele é o Super-Homem, ele não é a piada, mas ele faz as piadas. Mas também os outros personagens vão ter uns toques de humor. Por exemplo, é aqui que a gente vai conhecer a Lois Lane, interpretada pela Margot Kidder, e a Lois é uma personagem super interessante. Ela é divertida, ela é independente, ela é até atrevida. Acho que a única coisa que incomoda na personagem dela é que eles insistem aqui que a personagem não sabe soletrar, não sabe escrever as palavras direito, que assim, gente, a menina é redatora, como que ela não vai saber escrever? Mas agora também a gente conhece o grande nêmesis do Superman pela primeira vez, o grande vilão Lex Luthor, interpretado pelo Gene Hackman, que ficou bem famoso por esse papel também. E o Lex Luthor aqui, ele tem um tom cômico também, é aquele tipo de vilão que usa uns figurinos bem extravagantes, que tem uns capangas meio abobados assim, que na verdade acho que era bem comum até lá os anos 90, a representação de vilão de super-herói com esse tom meio cômico assim, se você for pensar a série do Batman de 1960, ou até os filmes do Batman dos anos 90 tem um leve pegada disso aqui. Mas nem por isso os planos do Luthor, eles não são perigosos, ao contrário, a gente consegue entender o perigo real que eles podem causar. Não é alguma coisa tipo megalomaníaca, de dominar o mundo e tal. Ele tem interesses financeiros, ele tem uma super inteligência, né? O Luthor, ele é um super cientista, ele tem um QI altíssimo. Aqui no filme a gente vê que ele vive em uma mansão subterrânea que tem uma biblioteca gigantesca. Tem até algumas suposições que ele faz sobre o Super-Homem que só realmente sendo super mega inteligente ele poderia supor. Então não é porque ele tem esse tom cômico que ele não seja muito perigoso também. E a gente vai vendo esse perigo dele ficar real conforme o filme vai se desenvolvendo e o plano dele vai entrar em ação. E até o plano do Luthor entrar em ação, a gente já viu o Super-Homem se revelar para o mundo. Tem aquela cena interessantíssima dele abrindo a roupa de Clark Kent, vendo o uniforme por baixo, que ficou, né, super famosa. E essa cena ela é construída de uma forma que os acordes da trilha eles vão começando lentamente, vão ficando mais altos. Então é bem legal ver essa cena. E a partir desse salvamento, ele começa a fazer todos os heroísmos dele. Ele vai lá, salva o Air Force One, o avião do presidente dos Estados Unidos que tá caindo, salva todo mundo
E claro, obviamente, ele também salva um gatinho na árvore, gente. Sim, a gente tem essa cena do Super-Homem salvando o gatinho na árvore. Eu não sei se foi daqui que surgiu esse lindo e maravilhoso clichê, mas eu amei. E todas essas cenas de mais ação, elas são muito bem construídas, e mesmo que elas sejam um pouco mais lentas e tendo um pouco menos de corte do que a gente está acostumado hoje, elas super funcionam. Essa cena do acidente de helicóptero da Lois, ou então ali no final, quando a gente vê a Golden Gate Bridge sendo destruída, é bem impactante e realmente parece que ela está sendo destruída. Aqui é palmas para o trabalho de montagem de todas essas cenas de ação, que inclusive, teve uma indicação ao Oscar, juntamente com a edição de som do filme e a trilha sonora, que é do John Williams, que não tem uma trilha que esse homem faça que não fique marcada na história do cinema, E acho que o que arremata esse filme para ele ser um grande clássico é que no final ele ainda traz esse grande dilema do Super-Homem, Ele ficar entre as duas vozes de seus dois pais, Jor-El e o Jonathan Kent, que é um resumo dessas duas identidades que ele tem, Ele não é só o Clark Kent e ele não é só o Kal-El. Então é muito legal como esse dilema final que ele tem aqui, que é uma cena que ficou super famosa, resume toda essa natureza do que é o Super-Homem. Então é isso, gente. Eu acho que rever os clássicos acho que serve muito para a gente entender um pouco mais sobre a história do cinema, como o cinema foi se construindo, inclusive do motivo de muitos filmes de hoje serem o que eles são, de todas as fontes que eles foram pegando para o cinema ser o que ele é hoje. Óbvio que o Super-Homem vai ter as questões de representar o ideal americano, e isso é deixado claro no filme em várias falas do personagem, mas ele é sim um filme bem construído, ele é um filme divertido e tem cenas muito bonitas e muito bem feitas. Então, recomendo sim que vocês vejam esse clássico e esse precursor do tanto de filme de super-herói que a gente tem hoje em dia. E, obviamente, estava esquecendo da história do Gilberto Gil. O Gil, ele conta em entrevistas que lá em 1978, ele estava na casa do Caetano Veloso e o Caetano foi assistir o filme e chegou em casa e começou a contar para o Gil tudo o que estava acontecendo no filme, dando inclusive spoilers, Caetano? E o Gil não conseguiu tirar aquilo da cabeça, principalmente essa cena final ali do salvamento do super-herói. Aí, não conseguindo dormir, ele passou a madrugada inteira escrevendo Super-Homem, a canção, composição que foi lançada no disco Realce de 1980. Então é isso por hoje, pessoal. Sempre que eu trouxer algum filme do quadro das antigas aqui, é porque eu acho que ele é um filme que vale a pena ser visto. Então espero que vocês assistam, que vocês gostem de assistir esse filme. Ele está disponível no catálogo da HBO Max, como eu disse, e aí depois vocês vêm aqui e comentam o que vocês acharam dessa experiência, tá bom? Então, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo também, deem um like e logo eu volto. Até a próxima!